Eu, quando era moleque, antes de começar a trabalhar, eu sempre sonhei em ter alguma coisa própria. Tanto é que eu fazia escritório na casa da minha mãe, no rancho do meu pai lá. Eu construía lá uma salinha para eu fazer os meus deveres de escola e eu já me imaginava dentro de uma sala de escritório. Claro que aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa empresa que me ensinou muito. E durante esse meu período lá, que foi 18 anos para 19 anos, e nesse período a minha cabeça sempre dizia: Vavá, e aquele teu sonho lá atrás de criança lá, teu sonho de infância que tu tinhas, tu abandonasse? De jeito nenhum, eu sempre trabalhava isso dentro da minha cabeça. E meu pai, na época, ele trabalhava nessa cooperativa, aqui na Guabiruba. E vai que eu sempre participava das festas de igreja, e nisso eu conversava muito com o Wilson Becker. E sempre dizia: poxa, Vavá, eu tinha um sonho de ter alguma coisa pra gente, pra colocação dos filhos, pra no futuro não precisar trabalhar de empregado. Eu sonho com isso também. Eu disse: pois é, Wilson, é um sonho que eu tenho também. Né? E a gente parece que estava construindo isso ao longo de um período. E vai que um belo dia o Wilson apareceu no local onde eu trabalhava com uma notícia que estariam vendendo na cooperativa. E numa conversa bem rápida, e ele disse: meu, já estão vendendo, mas é muito dinheiro que eles querem. Eu digo: Wilson, qual é o muito dinheiro que eles querem? Né? Eu me lembro bem que na época ele disse assim: $50 mil. Né? Realmente para nós era muito dinheiro. Era um sonho que a gente tinha. Eu disse: Wilson, no mínimo nós vamos sentar e vamos conversar e vamos ver se nós achamos esse dinheiro. E foi o que aconteceu. Aí a gente reuniu essa montoeira de gente, que são os 7 sócios, né? Numa conversa informal aqui em casa, debaixo de uma garagem que a gente tinha aqui no fundo, que hoje não existe mais. E ali a gente conseguiu, vendendo marreco, Fiat, Kombi, bicicleta velha, fomos vendendo o que tinha para juntar os tal dos $50 mil. E olha que não conseguimos juntar, né? Vendendo tudo que a gente tinha, a gente conseguiu juntar quase $50 mil. E com muita coragem a gente disse: não, nós vamos comprar e vamos tocar esse negócio. Foi assim que surgiu essa sociedade. É onde eles determinaram, os 6 sócios, né, me pediram para eu tocar mesmo, porque quem tinha um pouco de experiência do varejo era o Vavá. E aí, para eu fazer isso, eu tinha que sair do meu emprego, onde eu estava muito bem colocado. Né, a princípio, quando eu vim com essa notícia para a Vanilda, aqui em casa, ela chorou, arrancou os cabelos: meu Deus, isso vai dar certo, né? É muito arriscado. Eu fui para os amigos a mesma coisa, né? Tu estás num emprego sólido, dá uma carreira boa que tu tens lá dentro daquela empresa onde tu trabalhavas. E uma pessoa disse assim: Vavá, vamos para frente, vamos tocar, vamos tentar realizar esse sonho nosso aí, que foi meu pai. Nunca disse: Vavá, vamos segurar. Ele sempre dizia: Vavá, vamos avançar, vamos crescer, né? Mas sempre dá o passo conforme a perna alcança. Para mim é a pessoa que estava atrás de mim me guiando. Hoje ele me guia ainda, né? Com as orientações dele, com aquele jeitinho dele, de fazer as coisas acontecerem. E nisso eu fui lá, pedi o desligamento da empresa onde eu trabalhava e começamos a trabalhar. Começou eu, meu irmão, a Cíntia, que é a filha de um sócio nosso, o Wilson, e mais uma colaboradora. Sem dinheiro para começar, sem comprar mercadoria, comprou mercadoria fiada. Eu me lembro que eu não tinha calculadora, não tínhamos. Eu não tenho vergonha de dizer que nós compramos a primeira calculadora Sharp num camelô. Depois de 5 meses, eu acho, se eu não me engano, sobrou um dinheirinho para eu ir lá comprar uma calculadora para me ajudar lá a fazer as contas. E a gente começou, abrimos as portas, graças a Deus, né? A comunidade guabirubense parece que adotou o Carol também, e eles prestigiavam aquilo que a gente vinha fazendo, né? Eu sempre digo que a comunidade guabirubense, nós devemos muito mesmo a toda a comunidade guabirubense, que viu no sonho desses 7 malucos um empreendimento começar naquela época. Mas não me passava pela minha cabeça de chegar nesse ponto que chegou. Mas eu também tinha consciência que nós não poderíamos ficar com aquele mercadinho que a gente começou. Afinal de contas, nós éramos uma sociedade com 7 sócios. E aí a responsabilidade nossa agora, com certeza, é muito mais, imensamente muito maior do que quando a gente começou. Porque hoje, além das 7 famílias que fazem parte da sociedade, nós temos lá diretamente 800 pessoas dependendo do Carol. E eu sempre digo que Deus, ele tem sido muito bondoso comigo. E quando eu digo que ele é muito bondoso comigo, ele botou talvez dentro de mim o dom do empreendedor.
Eu vislumbrava alguma coisa sempre melhor. A partir do momento que a gente tinha na cabeça que tinha que dar subir mais um degrau, as coisas pareciam que apareciam na minha frente. Trazia para a sociedade: o que vocês acham? Vão assumir? E aquilo foi. Mas o Vavá não fez isso sozinho. Não era a pessoa do Vavá que fez isso acontecer. A própria sociedade sempre me incentivou a buscar algo mais. Então, nesse aspecto, a nossa sociedade sempre foi muito apoiadora nas ideias que vinham através do Vavá. Ela nunca disse assim: olha, nós precisamos de dinheiro, repartir entre nós e vamos abrir mão do investimento porque nós precisamos para nós. E por isso que tem dado certo. E nesse aspecto, por isso que eu digo, o Vavá não fez isso sozinho. Né? Tem uma sociedade por trás do Vavá, tem os colaboradores por trás do Vavá, tem a imensidão de clientes por trás do Vavá, tem os fornecedores que sem eles nós também não conseguiríamos fazer os bons negócios por trás do Vavá. Então é uma equipe toda por trás de um projeto. E foi isso que fez acontecer. Esse sonhador louco vislumbrava alguma coisa e a equipe toda junto: vamos que vai fazer, vai a coisa acontecer. Mas eu, quando era pequeno, eu sonhava sempre que vinha uma fileira de caminhão sentido a Guabiruba e aqueles caminhão eram nossos. Mas eu era criança, né, que era o nosso, que eu ia ter aquilo ali um dia. E isso deve fazer uns 4, 5 anos atrás. Eu estava parado ali entre a nossa cooperativa, onde nós começamos a nossa primeira lojinha, e o hospital. Estava parado ali nas festas do motorista no bairro São Cristóvão do Aimoré. E vai que eu estava ali para ver a procissão passar dos caminhões e dos carros ali. E vai que uma hora naquela eu vi lá embaixo na curva do Salão Cristo Rei o primeiro carro nosso do Carol. Quando bateu o primeiro caminhão nosso do Carol, o que veio na mente do Vavá? Aquele sonho de criança lá atrás me veio na minha mente. Poxa, é esse sonho que eu tinha lá atrás, gente. Eu estou vendo esse sonho aqui agora. Eu tenho que ser sincero, não sonhava com tanto. Mas eu sabia, eu tinha consciência, eu tinha a responsabilidade de não ficar naquilo que a gente tinha lá. Né? Não existe sentimento maior numa hora dessa do que gratidão e agradecer essas 6 pessoas que confiam e confiaram em mim essa missão de fazer isso acontecer. Se tem uma coisa que a gente pode dizer assim: poxa, isso foi legal que aconteceu. Nesses quase 30 anos, a gente está junto com a mesma sociedade que começou. É a habilidade das 7 pessoas que estão aí. Então eu não pego esse mérito para mim, não. Esse mérito é de todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Hoje, essa primeira geração está ainda o Reinaldo e eu. Mas indiretamente, as outras pessoas continuam muito presentes ali dentro. Né? O Adalberto, né? O Beto, que não está ali todo dia, mas ele continua ali. Né? O meu pai, ele está ali junto todo dia tomando um cafezinho, eles continuam ali. O Wilson não está mais, mas está a Dona Edith ali, que também está ali. O Anselmo não está mais, né? Mas está a Dona Renata, que está ali junto, a gente sempre conversa, a gente sempre troca alguma figurinha. Falar do Mano, então, é uma figura parecida com o Beto, né? Uma figura exótica. O Mano é um cara diferente de tudo. O Mano é um ser mortal diferente de todos que tem aí. Né? Ele também fazia entrega, um cara que cativa muita gente, um cara que arruma amizade muito fácil em todo lugar que ele vai. E o comércio precisa dessas pessoas. Né? O Reinaldo, ele tem as qualidades dele na arrumação de uma gôndola, numa análise de relatório. Ele também sempre apoiava a gente naquilo que a gente precisava, um incentivador sempre nas coisas que a gente ia investir. Então o Reinaldo, para mim, é um braço direito meu hoje dentro do nosso negócio. É um cara que sempre colaborou com aquilo que a gente queria. Mas a gente está envolvido como uma grande família. E isso faz com que a gente se mova na direção do crescimento. Né? Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar qualidade de vida para quem está ao redor da gente. É isso que eles passam para a gente. Quem está de fora pode pensar que não. Mas para mim é isso que acontece. Né? Eles não estão trabalhando e muito. Né? Podem não estar diretamente, mas dentro da minha cabeça eles me ajudam um monte, pode ter certeza disso. Mas a segunda geração está aí atuante, está aí vibrando, está aí com sangue na veia, está aí com toda a vontade do mundo em manter o que a gente tem e seguir esse crescimento que a gente vislumbra pela frente aí. Eu sinceramente, eu vou continuar até onde Deus permitir.
Porque eu adoro fazer isso, né? Isso me move, isso me dá vontade de acordar de manhã, me dá vontade de dormir mais tarde, me dá vontade de eu andar para a região para ver, puxa, ali cabe mais um mercado, ali cabe outro, né? Viajar um pouquinho para trazer novas experiências, isso me move. Eu fico lá por quê? Porque eu me sinto bem lá dentro, né? Cumprimentando o cliente, estar lá junto com os colaboradores, isso me move, né? Faz isso eu voltar a ser criança, né? Eu acho que isso faz voltar a ser criança. Comércio, né? Se você não buscar as pessoas de alguma forma, ele não vai acontecer. Lá atrás, no início, eu ficava dentro do mercado e às vezes aparecia uma, duas pessoas, 2 ou 3 clientes. E eu dizia para o meu irmão, o Reinaldo, nós vamos ter que buscar? Reinaldo não, mano, nós vamos ter que buscar essas pessoas. E várias vezes eu saía de tarde e visitar as pessoas. E como a sociedade, ela sempre foi envolvida com as festas de igreja, jogo de futebol, que eu sempre pratiquei muito futebol, a gente sempre estava envolvida com a comunidade. E a segunda geração vem na mesma batida. Ela vem com esse sentimento de participar das comunidades. A gente vê hoje um Daniel junto numa diretoria da igreja, um Rodrigo, um Glauco, o meu irmão cantando em cada igreja que tem, cada missa que tem, se dá oportunidade para ele pegar o violão, ele está lá, né? O Adalberto, enfim, toda a sociedade ela se envolve junto com a comunidade. E isso não se faz forçado. Pelo contrário, eu acho que eles ficam felizes quando tem festa, né? Porque alemão e italiano, por natureza, gosta de festa, né? O cliente ele começa a perceber isso, que dentro do nosso negócio, ele é administrado como se fosse uma grande família. A gente consegue transmitir isso para a clientela. E a clientela ela se sente bem dentro de uma loja onde ela vê isso acontecer, né? Por isso que a gente tem clientes desde quase 30 anos atrás, hoje já tem filhos, já tem neto daquelas pessoas comprando conosco. Né? E eu venho insistindo, nós temos que ser diferente em alguma coisa. E nesse sentido, eu posso dizer assim, com toda firmeza, nós somos diferentes. Eu me recordo que uma época atrás, um concorrente nosso fez o sorteio de um carro. E nós não tínhamos nunca condições de sortear um carro. Não tinha. Como é que eu vou sortear um carro na nossa época que a gente começou? E eu tinha um cara muito inteligente em marketing, que foi o Eloy Palma. E ele me disse assim, vamos lá, que tal nós sortear uma bicicleta todo dia? E vão bater nesse todo dia. Foi um negócio estrondoso, né? Mas conseguimos abafar a concorrência, que era um carro com 31 bicicletas. E outra ação assim que foi um sucesso de marketing, que hoje as pessoas que participaram na época, até hoje lembram isso, foi o Natal que a gente construiu. O Papai Noel vinha num dia de dezembro, um domingo, para dar presente para quem se cadastrou. No último que a gente fez, foi contemplada 3.000 e poucas crianças, o número exato eu não tenho, mas passou de 3.000 crianças. Então, se cada um trouxe mais um pai e uma mãe, nós botamos 10, 11, 12 mil pessoas ali em redor da nossa loja, que sufocou ali o centro, parou tudo o centro. Nós convidávamos o pessoal da Coca-Cola, na época que eles tinham aqueles caminhões todos enfeitados. Então eles vinham com aquelas luzes todas acesas, aquela montoeira de coisa, um som maluco de Natal dentro naqueles caminhões de Coca-Cola. Eu falei com o padre na época, padre Pedro, preciso do senhor aí para fazer o nosso Natal um pouquinho mais enfeitado. Mas o que tu precisa? Padre, o senhor não batia o sino da igreja quando vem os caminhões? Ah, podemos bater, não tem problema. E padre, eu precisava mais uma coisa. Eu precisava soltar foguete, mas soltar foguete de arrebentar o negócio. Mas o que tem? Não, mas eu queria soltar lá em cima no cemitério. Mas no cemitério? Eu falei, não, pode fazer lá, se você limpar lá não tem problema. Quando bateu o caminhão lá, escurecendo, aquele caminhão tudo colorinho, com aquele som vibrante de música ali Natal, aquele som em redor com música de Natal, o sino tocando e a foguetada soltando, e nós colocamos nossos colaboradores tudo em cima dos caminhões, em cima do telhado dos vizinhos, nós comprávamos bola e jogava para cima dos pés das pessoas. E aquilo alvoroçava tudo. Dificilmente alguém não se emocionava, chegava a chorar. Eu presenciei uma cena que eu disse, não, isso é muito forte a questão Natal. Presenciei uma cena onde eu fui em encontro do Papai Noel, que ele veio na frente do caminhão da Coca-Cola em cima de um trenó. Eu passando no meio da comunidade, das pessoas que tinham, e um pai pegou uma bola daquela e disse assim, vai, eu peguei uma bola, eu peguei, e deu pro netinho da coisa. Mas eu pensei, parei por um segundo assim, digo, mas meu Deus, esse homem tem dinheiro para comprar o nosso negócio todo? Pô, o cara vibrou quando pegou uma bola.
Digo, pá, isso é muito mais do que eu estou pensando, é muito além do que a gente pode imaginar, cara. Isso não tem dinheiro, não tem televisão, não tem ação nenhuma que faz isso acontecer. O Papai Noel surpresa na casa das pessoas, que também contemplava as pessoas que se credenciavam conosco nos meses de outubro, se eu não me engano, em novembro e dezembro, dava um nome, nós sorteávamos alguém, a Dai ganhou lá. Mas a Dai não sabia que ela ganhou. O que nós fazíamos? Pegava o nosso carro de som, que era o nosso saudoso Lino Barão, ele enfeitava aquele Fusca alaranjado dele, música de Natal no último volume, nós pegávamos caminhão, carros, colaboradores, ia tudo junto, batia panela, fazia um alvoroço do diabo, fazia uma baita de uma compra com chester, com peru, com carne, com uma compra grande e levava para onde? Lá para casa da Dai. Só que o que nós fazíamos? Vinha o carro na frente anunciando Papai Noel surpresa e passava pela casa da Dai. A Dai dizia, não fui eu que ganhei. Ia lá na frente, virava a volta e na volta ele parava na frente da casa da Dai. E aí o Papai Noel saía do carro, pedia licença para a Dai, dizia, Dai, você foi sorteado, você dá licença para nós trazer o teu prêmio aqui dentro da casa. Normalmente as casas já tinham pinheiro. E aí o que a gente fazia? Cada colaborador buscava uma coisa, né? E ia lá dentro para a casa das famílias. E aí aquela vizinhança toda, isso arrumava uma montoeira de gente que fazia assim as coisas vibrarem, entende? Porque não adianta você fazer com frieza, você tem que gostar daquilo que tu faz, aí as coisas acontecem. Aconteceu tudo junto, veio tudo num momento onde a gente assim estava com a Ana Carolina, né? A Ana Carolina, ela nasceu um pouquinho antes da gente formar a sociedade, né? A Ana Carolina, apesar do problema que ela tinha, foi uma menina que me ensinou muito. A Ana, hoje em dia, ela me inspira muito, ela me chama atenção, ela me faz vibrar, ela está dentro de mim ainda. A Ana continua, acho que mais viva do que nunca. Logo depois da Ana nascer, nós descobrimos o probleminha que ela tinha e veio para nós comprar a antiga cooperativa. E eu não tinha outra saída, ou eu pego, eu não, né? Dizem que o cavalo passa encilhado uma vez só na tua frente. Ou eu monto, ou eu vou deixar passar. E aí eu saí de um emprego bom que eu tinha, ganhava super bem, para tentar realizar um sonho. E por isso que eu digo, Deus tem sido muito bondoso comigo. E se Ele fechou as portas com relação a Ana, né, é porque Ele precisava da Ana lá em cima. Talvez ela precisava de alguém para fazer supermercado e ninguém melhor do que uma filha de um supermercadista para fazer supermercado lá em cima, né? E levou a Ana. A gente tinha que lidar com as duas coisas, né? A Ana tinha o problema que tinha, então era médico, era Curitiba, era Mazambuja, era aquela coisa arada toda, mas eu sempre digo assim, jamais você vai ter uma cruz mais pesada do que o teu ombro suporta. E foi nesse pensamento que eu e a Vanilde passamos por isso. E superar, eu não digo que supera, né? Mas passamos por isso, foi com esse sentimento. A Ana foi gratificante para a gente porque ela fazia a gente querer, ela fazia a gente... Vavá, precisa andar, Vavá, eu preciso que isso aconteça, Vavá, tem que acontecer, não pode dar errado, as coisas têm que acontecer, né? E foi acontecendo numa forma natural isso. Pela Ana que foi dado o nome do Carol, né? Se eu não estou enganado, a dona Edith, esposa do Wilson, que deu a sugestão de dar o nome Carol para pegar um pedacinho da Ana Carolina. E não foi difícil lidar com essas duas situações, da Ana e do supermercado, né? Supermercado começando, pequenininho, correndo atrás das coisas, mas eu tinha alguém me empurrando, que era a Ana que estava ali. Me ajudou bastante, hoje o nome dela está ali, se você perceber a estrelinha na nossa logomarca, é a Ana que está ali. Hoje, assim, e isso é gratificante para mim e para a Vanilde, essa estrelinha para essa segunda geração, eu tenho certeza assim, que significa tanto para eles quanto para mim e para a Vanilde, ou para a sociedade como um todo. Então, para nós, aquela estrelinha que está lá, ela tem um significado muito, mas muito além do que as pessoas podem imaginar. Para mim, particularmente, eu estou todo dia conversando com a Ana. Todo dia, Ana,
eu preciso de ti agora. Ana, obrigado porque eu consegui me livrar dessa situação, né? E isso tudo vai inspirando a gente, vai tocando a vida da gente. Eu acho que se não tivesse acontecido dessa forma, talvez nós não estaríamos dessa forma hoje aqui. Se hoje eu não tenho a oportunidade de ter a Ana junto comigo, né, mas eu tenho mais 800 pessoas que para mim são filhos nossos. A minha maior missão dentro do nosso negócio, pode ter certeza disso, é fazer as pessoas felizes. Porque eu não acredito que alguém que está infeliz produza coisa boa. Elas têm que estar vibrando, elas têm que estar sonhando, elas têm que estar de alguma forma buscando alguma coisa para a felicidade deles. E é missão nossa como empreendedor passar isso para as pessoas. Liderança servidora. Precisamos disso hoje no mundo. Eu gosto de ajudar pessoas, né? E eu sempre fui um cara que gostei de política. Sou apaixonado por fazer supermercado. Mas eu entendo que as duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo. E não acredito que alguém consiga fazer bem feito as duas coisas. Também já tive oportunidade de pegar a presidência da CATS. Mas não peguei por quê? Porque eu tenho a consciência de que a minha responsabilidade está aqui junto na nossa sociedade. E por isso que muitas vezes a gente declina dos convites que a gente tem, mas eu não declino de participar, de ajudar a empurrar, de mover as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Porque a gente, como supermercadista, não faz a coisa acontecer sozinho. As entidades de classe ajudam muito a gente. No conhecimento, na qualificação da gente mesmo, na qualificação dos colaboradores. E é responsabilidade nossa, se não poder pegar na frente, mas você tem a obrigação de fazer as coisas acontecerem lá também, nas entidades onde você está inserido, né? Que hoje é o Sindiloja, que é o nosso sindicato, que é a CIRV, nossa entidade aqui do comércio, né? E a CATS, que é a nossa mãe em termos de supermercado. Enquanto eu tiver gás, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vontade de fazer acontecer, enquanto as entidades me aturarem, eu estaria à disposição deles para dar a contribuição que eu imagino que eu posso dar. Eu vejo no Carol um crescimento ainda constante. Eu não consigo imaginar parar por aqui onde é que está. O mercado exige crescimento, ele exige mudança, ele exige atualização, ele exige isso tudo, né? E eu vejo na segunda geração o sentimento de querer fazer isso acontecer. Mas isso eu tenho certeza que toda essa equipe do Carol vai fazer acontecer, né? Nós estamos preparando para isso. E eu vejo, Carol, lá na frente justamente isso, plantando nos bairros que vão crescer uma loja do Carol. A segunda geração vai estar aí para fazer isso acontecer. E eu confio plenamente nessa segunda geração. Quando nós viemos para a nossa loja nova, nós buscamos um financiamento na época. E por falta de experiência minha, nós fomos buscar dinheiro no banco e buscamos pouco. Claro, as vendas aumentaram um monte, faltou capital de giro e nós ficamos totalmente descapitalizados. E se nós não tivesse pessoas na época que acreditassem no projeto do Carol, que acreditassem na família Carol, não sei se nós estaríamos aqui. E faço questão de citar o nome dessas pessoas que ajudaram nós na época. Que foi o seu Ricardo Gevaed, que foi o irmão dele, seu Vandenis Gevaed, que foi na época o seu Dega Delanho, que foi o seu Hélio Delanho. Vieram aqui colocar o seu dinheiro, que o banco não deu na época, graças ao bom Deus, graças a regar as mangas de todo ele, nós conseguimos superar isso, né? E hoje só o sentimento é de gratidão por essas pessoas. Nós tivemos a humildade de dizer, cara, eu preciso que tu confie em mim. Eu preciso que tu deposita, dá um voto de confiança na gente. Nós vamos dar a volta por cima. E graças a Deus deu uma volta por cima. E outro momento de dificuldade, aí foi uma dificuldade, eu posso dizer, de Vavá, né? Foi uma dificuldade bastante grande para mim. O meu pai, na época, ele era motorista de caminhão e viajava para São Paulo. Né? Toda semana pegava frete para São Paulo, às vezes eu ia junto, às vezes não, e trazia mercadoria de lá para cá. Mas na época a gente entendeu que ele teria que parar de viajar. Primeiro que não tinha mais necessidade, a gente começava a comprar de fornecedores por aqui, né, com os mesmos preços lá de São Paulo, e ele tinha que descansar um pouco. E nessa troca de função, eu tive que ajustar o salário dele. Não brigamos,
Mas ficou um clima não legal. Te confesso que não ficou. Eu não me sentia bem e o pai também não se sentiu bem, pelas razões dele. E um certo dia, eu sentado na sala, eu juntamente com a minha cunhada Arlete, sobe a escada quem? O seu Nelson da Paz. Veio até a porta e disse: Vavá, eu preciso falar contigo. E aí o sentimento que veio na cabeça do Vavá, eu digo: é hoje que eu vou levar um esculacho do pai. Te confesso que eu não sabia onde é que ia parar aquela conversa que eu achava que ia ter. O pai, com a sabedoria dele, ele sentou na minha frente e disse o seguinte: Vavá, eu vim aqui para uns 2, 3 motivos. Primeiro, para pedir desculpa para ti. E eu disse: mas pai nenhum? Pai nenhum? Tem que pedir desculpa para filho. Não tem. Pai é pai, não tem que pedir desculpa para filho. Aí ele disse: não, mas eu vim aqui para isso. E segundo, para te dar os parabéns. Mas parabéns por quê, pai? Porque tu tomasse a decisão acertada. Fizesse o que era correto. Eu mudei de função. Eu não tinha mais que ganhar como motorista que viajar para São Paulo. E tu fizesse o certo. Então eu vim aqui pedir desculpa para ti. Dar os parabéns. E dizer: continue nessa linha. Independente com quem seja. Independente com quem seja. Faça o correto para a empresa como um todo. Não faça o correto só para uma determinada pessoa. Ele se levantou, me pediu um abraço, se abraçamos lá, choramos junto que nem 2 crianças pequenas. E uma hora ele olhou para mim e disse: Vavá, vamos fazer uma coisa? Vamos arregaçar essas mangas e vamos trabalhar. Para mim foi muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis que eu tive dentro da administração do Carol. Mas te confesso que pela sabedoria do pai se tornou fácil, né? O pai foi um cara extraordinário nessa hora de me procurar e ter feito aquilo. Obrigado, paizão.